A ascensão de Pablo Marçal tem gerado discussões sobre influência digital, discurso religioso e ambições políticas. Em meio a esse cenário, Roger decidiu se manifestar e sua declaração foi tudo menos neutra. Você é um cara que é politizado, você acompanha o noticiário, os acontecimentos. Hoje tem um cara que revirou aí de ponta cabeça à direita, que é o Marçal, né? E aí, que avaliação você, como artista que acompanha os acontecimentos? Primeiro eu queria que você falasse sobre essa questão do escrúpulo. Você acha que o Marçal tem escrúpulo? Não. E eu desde o começo também falei, Marçal é também um vigarista, eu já tinha dado provas disso. Eu não posso afirmar que ele seja um vigarista, mas parece ser também, né? O próprio negócio de coach e tal já me parece vigarice. Mas agora, o que eu cheguei a postar isso, que o Marçal era o seguinte, bom, dane-se, eu vou postar no Marçal porque eu não, sabe, eu quero mais aqui ver o circo pegar fogo, porque não... A pessoa não está satisfeita. E acontece isso desde, né? Votaram no Cacareco, acho que você se lembra disso, Sim, né? Cacareca no rinoceronte. No rinoceronte do zoológico. No zoológico. Né? Votaram no Macaco Tião. Rio de Janeiro foi Macaco Rio Tião. Rio de Janeiro. Eu cheguei a fazer campanha lá junto com o Cacete Planeta. O Cacareco foi aqui em São Paulo. Né? O Macaco Tião foi no Rio de Janeiro. Chegamos a essa época de que, olha... pelo menos esse cara tá aí arrebentando, falando mal de todo mundo, sabe, tá botando fogo no parquinho. Então muita gente foi nisso, mas eu não considero nem que ele seja... essa história também de direita começou, tem gente que fala, não, para ser de direita você tem que ser católico, cristão, você tem que ser contra o aborto, tem um pacote que às vezes a pessoa não se encaixa ali. Eu próprio, entende? Então, e isso é muito dessa narrativa também que a esquerda sabe fazer, a esquerda é organizada e começa a criar esses pacotes assim para perder força mesmo, para dividir, né? É um negócio como o politicamente correto, por exemplo, que uma das coisas que eu acabei aprendendo, que foi feita lá na escola de Frankfurt, que era falar, não, o cara é preto. Não pode falar preto, ele é afrodescendente. Ele é gordo. Não, ele tem uma figura alternativa. E daí você não pode mais falar nada. Isso vai dividindo tudo em pequenos grupos, porque também, né, quando a teoria do socialismo foi criada, era patrão contra empregado. Mas o empregado começou a achar bom aquilo, começou a ganhar dinheiro e não tinha mais a luta patrão contra empregado. Então vamos fazer a luta gay contra hétero, de preto contra branco, de mulher contra homem, de gordo contra magro, e assim por diante. E o povo está com o saco cheio disso. Agora, você, por exemplo, se posicionou como um cara conservador e tal, mas em determinados assuntos, você teve um outro tipo de atitude. Por exemplo, você foi favorável à vacina. Sim, Você tomou as vacinas necessárias? Sim, todas as vacinas. Sou a favor da ciência. A favor da ciência. Você não é negacionista? Não sou negacionista, claro que não. Isso que eu digo, naquele teste que eu não me lembro como chama, de posicionamento, eu fico mais ou menos ali no meio e tal. Tem uma série de coisas que eu votei no Covas, né? Enfim, mas hoje em dia, por exemplo, digamos... Lula e essa caneca, eu voto nessa caneca, entende? Porque eu odeio aqui o negócio. Odeio o que ele representa, o que ele é, tudo. A ideologia, o pessoal que anda em volta dele. E eu acho que o povo chegou meio nesse termo. Você vê, as eleições foram muito mais para centro e direita do que esquerda. Falar é fácil, né? Os caras ficaram 20 anos no governo, vamos acabar com a fome, vamos acabar com... Não é assim, eu não acredito nisso. E eu vivi num lugar onde era diferente e onde todo mundo tinha uma vida boa. A gente não tem muito o conceito de nação, de povo. A gente, sabe, nós como povo,
aqui o nosso conceito é muito ainda da época do rei, é ser amigo do rei, né? Ou você, se não for amigo do rei, então você quer lá uma boquinha, todo mundo quer acampar no barranco ali, né? Ficar na sombrinha e tal. Não tem, é brasileiro contra brasileiro, não, farinha pouca, né? Não é que é pirão, farinha pouca, meu pirão primeiro, isso, né? Isso. Então, agora, Roger, você como um cara que acompanha, que se posiciona dessa maneira, você acha que o líder da direita continuará a ser Bolsonaro? Ou o Pablo Marçal chegou para ameaçar? Ou você acha que tem outras pessoas que serão os líderes da direita? O Bolsonaro, né? Eu cheguei a criticar em algumas coisas. Acho que os filhos dele atrapalharam muito, não todas, mas o Flávio especialmente. Enfim, eu não vejo, como eu já te disse, a coisa como sendo de um líder. Eu não sabe, eu acho que tem que ser uma coisa vinda do povo. E ele representou naquela época, né? Tinha muita gente falando, pô, é isso, eu quero isso e tal. Mas não quer dizer que é tudo aquilo. Eu não tenho essa religiosidade toda, por exemplo, eu acredito em Deus e tal, mas não é todos aqueles slogans, aquelas coisas, né? E acho que o Bolsonaro se queimou um pouco, né? Fez várias coisas que ficaram meio assim, principalmente para essa direita que é mais radical também, que existe hoje em dia, né? Que você tem que ser tudo, tem todos os pontos. Se você não gosta da vacina, eu cheguei a ser criticado por causa disso, da vacina. Mas isso eu quero que se dane, eu sou a favor da vacina. E falei nesse sentido. Não, a gente não ia, quando fazia show de máscara, não aceitava a gente no camarim, ou não sei que fosse de máscara, porque eu não sei como as pessoas acham que não, isso vai ser... sabe, era uma doença grave, muita gente morreu, todo mundo tem algum conhecido próximo que morreu. E eles falam, não, mas é por causa da imunidade natural. Sei, mas até você conseguir imunidade natural... O lance da vacina é que ela evitava que você fosse parar no hospital. Os hospitais não estavam dando conta. Uhum. E tinha gente que acreditava que é o seguinte, não, a vacina você não vai pegar a doença, não vai passar a doença. Não, nenhuma vacina é assim. A vacina te fortalece, que era o que precisava na época. Fortalecer, porque os hospitais não estavam dando conta. Desconfia-se que, inclusive, a própria intubação é que acabava matando o paciente e tal, né? Então, exatamente, eu não acho que vai ter um salvador da pátria, jamais. Agora, certamente não será alguém de esquerda. Eu duvido, os exemplos estão aí pelo mundo. E você vê o nosso governo elogiando Maduro, ele fala, não tenho que elogiar do Maduro, certo? Ali não existe nada de bom ali, no Ortega, essas coisas, né? Então a gente vê, fora de São Paulo, não é assim, eu acho, eu vejo. Aqui, tem vídeo, é só procurar, só ler, né? E a cobrança aos artistas por um posicionamento político? Isso existe também eu aprendi isso na época da censura do regime militar, que eu admirava gente como o Chico Buarque, como o Juca Chaves, principalmente. Juca Chaves, né, não é muito lembrado nessas épocas, mas era um cara que desafiava e com humor. Com as suas modinhas, né? Com as suas modinhas e com atos. Eu me lembro de botar, acho que uma tartaruga no palco, a bandeira do Brasil, esse é um país que vai para frente. Nós estamos à beira do abismo, agora é só não, o Brasil deu um passo à frente. Enfim, tirava sarro mesmo, né? E tanto tinha esse compromisso que eu herdei, vamos dizer assim. Eu achava também, quando comecei, incluindo outras influências da época, do The Clash, enfim, bandas inglesas que também tinham essa atitude mais assim, né? Só que eu sempre fiz, como eu te disse, de maneira a provocar, implicar, nunca
maneira messiânica, olha, eu acho que o certo é esse, vamos fazer e tal, né? Mas a gente achava isso, achava que os sertanejos e os axé, por exemplo, ficavam em cima do muro, eles deveriam tomar uma atitude e tal. E, de repente, por que os artistas deveriam tomar essa atitude? Porque não tinha outros meios do povo se comunicar. Isso era via artista ou via jornal. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem internet, que é por isso que os políticos ficam loucos, porque antigamente era fácil controlar algumas emissoras, alguns jornais, algumas rádios, e hoje em dia vai controlar o povo inteiro, é difícil. Né? E daí, censura essa rede, tem outra aqui, tem outra ali. É um negócio, sabe, água de morro abaixo, não dá para segurar aquilo. Uhum. E fica difícil botar... A igreja fazia esse papel também, né? Muitos anos, eu sempre, até hoje e tal. Mas a própria religião, sabe, porque não é... eu sei que largar o povo sem controle total vira caos. Tem que ter alguma regra, né? Você não pode matar, leis da Igreja Católica, né? Não pode mentir, não vai roubar a mulher do próximo, não sei o quê. Tem que ter alguma regra para viver em sociedade. Se você quiser viver sem regra nenhuma, pode morar no mato, sozinho. Tem gente que faz isso, desiste da sociedade. Mas a sociedade tem vantagens, né? Então, eu posso ir daqui, da minha casa até aqui, tem rua para eu vir até aqui, né? Porque tem um governo que fez e tal, bababá. Ou se não tiver um governo, que tem uma associação de bairro. Enfim, tem que ter alguma regra, né? Porque senão vira caos total. Quando foi a última vez que o Traje gravou? Foi... não, a gente gravou um disco só de música instrumental, que é uma coisa que eu acho legal, aquela época do surf music e tal, e que começou meio por causa do programa, que o som de voz não era muito bom, lá a gente muitas vezes não tinha tempo de ensaiar, e é uma coisa mais complicada, e aí tinha um musical no final do programa, então a gente começou a tocar músicas instrumentais. E daí a gente tinha um repertório enorme já de músicas instrumentais, nós entramos no estúdio, eu não lembro a data, mas foi 2015, talvez, eu não sei. E a gente entrou no estúdio e tocamos as músicas como se fosse ao vivo, direto, e gravamos esse CD aí. CD, chegou a sair, acho, um CD, mas vai direto para a plataforma, né? E como a gente já tinha um disco chamado Por que o Traje a Rigor, que era uma piada interna nossa, porque era uma pergunta que sempre faziam, por que o Traje a Rigor? E tal. Daí nós escrevemos uma história enorme atrás, naqueles discos antigos que tinha as 14 mais, não sei o quê, né? Vinha só a foto do artista na frente, atrás vinha uma biografia, uma coisa assim. Então nós gravamos esse disco em 90, chamava Por que o Traje a Rigor, e agora lançamos esse, chama Por que o Traje a Rigor, volume 2. Mas você vê, essa própria coisa de lançar discos, além do mercado ter mudado completamente, e não ter mais disco, né? Não tem também mercado por o som que a gente fazia. E nem eu, para falar a verdade, sou interessado em fazer a mesma coisa que a gente fazia, né? E nem interessado em fazer outras coisas também. A gente mantém, a gente faz shows, né? Eu considero, quando o Danilo veio me pedir para fazer parte do programa, ainda na Bandeirantes, ele falou, eu queria que você fosse lá fazer a banda e tal. E eu pensei... seria legal se fosse o próprio Traje. Ele era conhecido, mas ainda não muito conhecido. Né? Ele era conhecido do CQC, né? E eu pensei, melhor se for o Danilo e o Traje, já duas coisas que chamam atenção, né? Eu gostava muito do Dave Letterman, assistia sempre na TV. E ele falou, você que sabe, ou vai você, ou você forma a sua banda, ou vai o Traje. Eu falei, não, vamos o Traje. E para mim, eu falei, eu disse, comecei a falar isso por causa disso. Eu falei,
ele ainda não sabia se ia ser gravado à noite, ao vivo e tal. E eu falei, bicho, eu já tô aqui, sabe, brecando e você tá já acelerando, né? Você tá no começo, eu já tô, né, aqui. Então eu falei, vamos ver, se não der muito trabalho e tal, né? Mas, como foi tranquilo até hoje, a gente grava 2 dias por semana e tal, à tarde, eu falei, para mim isso é outra carreira minha agora. Eu gosto muito mais de tocar do que de compor. Né? Eu sou um compositor que é difícil, né? É um parto cada música, assim, entende? Não é uma coisa que eu gosto de fazer. Sim. Eu continuo compondo, Você mas... não é daqueles que falam, eu sentei, veio uma inspiração. Nem o tipo Paul McCartney vê um carro passando na rua, o carro passando na rua, né? Eu não sou assim. E as minhas músicas são muito, muito íntimas, muito pessoais e tal. Então eu continuo compondo, mas não lanço, tá lá. Se um dia eu precisar, tá lá vários rascunhos de letra, de música e tal, né? E hoje em dia não tem mercado pra gente, né? Então não vejo muito motivo de continuar gravando, né? Valeu por assistir até o final. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e comentar o que achou. Nos vemos no próximo vídeo.